never make it this far. They hated, they never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic gotta say. I got them picking up the pieces. That to me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You ain't fitted for it, cause you all cap like. Hold up, I shoot my shot, wait, hold up. I'm really about to run this go up. You know it's all net when it go up. Ain't got no other plans, you don't need to understand. Ay, we on overtime, you don't need to understand. Ay, you just should... Fala galera, hoje estamos aqui com Felipe Moraes, um dos melhores atletas das 212. Já pisou no Mister Olímpia, voltando da sua cirurgia após uma ruptura do tríceps. E também estamos aqui com um dos melhores treinadores do Brasil, o Faixa Preta. Assim, sabe? Você tá vendo, melhora mesmo com os treinos. A gente está na quinta semana de reabilitação, quinta semana após cirurgia do lado esquerdo. Na quarta semana a gente já inseriu os exercícios dinâmicos para esse lado, porque até então a gente vinha treinando do lado direito, né, Felipe? Sim, exato. Então, do lado direito a gente treinou normalmente, fazendo ajustes técnicos, e agora a gente começou a inserir os exercícios dinâmicos, ou seja, movimento de flexão e extensão de cotovelo, porque as primeiras 3 semanas foram só de tipóia, né? Então eu estava imobilizado, a gente treinou o lado direito, aí na quarta semana tirou a tipóia e a gente já começou a inserir os movimentos dinâmicos. A recuperação está indo muito bem, melhor do que esperado, imagino, né? Bem melhor do que esperado, a recuperação está sendo muito boa. Conversei com os médicos, com fisioterapeutas, próprio feedback do Faixa também. Cara, a recuperação, cicatrização, todo o processo pós-cirúrgico foi muito bem sucedido, está correndo muito bem. E em breve, hoje fazendo 5 semanas já, né, que a gente iniciou os treinos, já teve uma evolução considerável de lá pra cá. E apenas treinando um lado, e agora, há 2 semanas, iniciamos a fisioterapia do lado que foi lesionado, no caso, né. E logo já vamos começar a estar acelerando o outro lado para trazer de novo aquela harmonia pro físico e poder estar entrando numa preparação de fato. O que a gente fala é que a preparação agora inclui essa reabilitação, né? Mas pro lado direito ele já está acelerando, né? Tá acelerando, e o pessoal fica na dúvida quanto a esse treino unilateral. Nas primeiras 3 semanas a gente fez isso porque ele mantém o nível de força do lado esquerdo. Então o lado direito treinado, ele adapta o lado esquerdo, o nível de força, então ele também impede que seja perdida a massa muscular. E a gente vê que está equilibrado. E agora então reinserindo os exercícios pro lado que estava operado, que foi operado, ele vai igualar isso rapidamente. Mas o importante é manter-se treinando. Enquanto atleta, Felipe, 2 participações no Mister Olímpia, quando aconteceu o fato, primeiro eu sei que tu negou um pouco, né? Como tu é um cara que sou portador, quando aconteceu a lesão, tu até imaginou, não deve ter rompido, deve ser só mais uma dor que eu vou ter que carregar, né? O que tu sentiu naquele momento da... Cara, assim, você fala da lesão do tríceps propriamente dito. Isso. Então, é igual você falou, eu acho que é até do atleta, assim, meio que acostumar a viver na dor, assim, né? A gente sempre vai ter algum problema, alguma dorzinha no meio da preparação. A gente acaba tocando a preparação. Mesmo assim, eu fiz isso por muito tempo. Já tive dor no joelho, dor no ombro, dor em cotovelo. Mas sempre ia insistindo para terminar e concluir a preparação. Agora mais recente que já vinha tendo uns problemas, né? Primeiro foi a ruptura parcial do joelho. Depois eu tive um problema na parte de manguito. Mas foram tudo coisas parciais e, em teoria,
pelos ortopedistas reversível. Porém, na última lesão eu tive o azar de ter uma ruptura completa, total, do tendão do tríceps. Mas assim, cara, eu acho que ali foi, tipo, eu sabia que tinha rompido, eu só não queria acreditar na verdade que realmente tinha rompido, mas pela forma que aconteceu, a dor que eu senti na hora e logo todo o inchaço, o jeito que ficou após, eu já tinha noção que provavelmente tinha rompido, eu só tava com medo de ter certeza. Basicamente isso que houve nessa. Uma negação que acontece no começo. Mas o que passou assim em relação à carreira? Tu pensa, caramba, o que eu vou fazer agora? Porque é a primeira cirurgia, né? Passou naquele momento, na hora da cirurgia, cara, será que eu vou voltar? Dá essa dúvida. Dá, cara, porque assim, eu sempre tive muito medo de me machucar, sempre tive muito medo de passar por um processo cirúrgico, justamente por conta disso, de ter que acabar me aposentando, encerrando a carreira precocemente. Não era a ideia, o objetivo agora, né? Então, tipo assim, passou sim esse medo. Eu pensei que talvez eu não voltaria nos treinos, talvez ter a mesma motivação. Só que assim, vendo que eu não sou o primeiro nem o único que passou por isso, já teve atletas que passaram por situações muito piores e se superaram diante disso. Então eu uso isso como uma inspiração para continuar o meu trabalho e vem dando certo até o momento. E é pra isso que a gente tá aqui, né? 5 semanas após, com outra cabeça, pensando como atleta de novo. Vamos trabalhar. Tá bom, rapaz? Mais cedo. A gente faz uma excêntrica forçada, 7. Faz a concêntrica e faz a excêntrica com uma carga maior. Primeiro movimento. 9. Isso. 10. Sobe um pouquinho mais. Uma. E bora. Tá mais complicado. Faz um aqui, 4, sai suave, 5, 6, 7. Você estava esperando para ver se eu tinha esquecido, né? Você lembrava daquele. Peso novo para a última série, a gente vem tendo vários marcadores de evolução do Felipe aqui. A força, logicamente, é um parâmetro, mas a gente vê muito a melhoria técnica, o volume, são várias variáveis agudas de treinamento que a gente analisa e a gente comemora cada etapa. Já percebeu isso? Eu sempre falo, ó, Felipe, eu deixo bem claro pro atleta, porque o Felipe é um dos caras que se cobra muito. Pô, imagina nessa fase, um cara acostumado a treinar com grandes cargas, tem muito tempo. Então, às vezes, teve que começar ali com 20, com 30 quilos, e eu vejo no olhar dele ele se cobrando internamente. Eu falo, cara, olha só, já evoluiu da semana passada pra cá, a gente já colocou 5 a mais, 10 a mais, puxou uma repetição, ou melhorou a técnica. Normalmente a gente evolui em 1 ou mais quesitos durante o treino. Evolui em 2 exercícios, 3, e aí pra gente agora aqui na quinta semana é um peso novo. Ainda não é o peso do auge, mas nem era para estar, mas assim, é muito rápido essa adaptação, para na quinta semana tá puxando aqui com 50 esse top 7. E é nisso que a gente se prende. Eu acho que essa é a mensagem para a galera também que está se superando, que tem dor, que tem algum problema que está passando. Todo mundo está passando por problema na vida, tem seus obstáculos, suas dificuldades, sejam físicos, emocionais, sociais, psicológicos. E esse eu acho que é o exemplo que o Felipe deixa aqui, o nosso trabalho deixa, é que você tem que se superar, chegar lá e fazer e focar
em parâmetros que possam te mostrar essa evolução. Pô, hoje eu consegui evoluir, dar um passo a cada dia. Porque às vezes você olha direto lá pro final, no caso do Felipe, ele olha pro Olímpia, parece um pouco distante, mas quando a gente vê que está tendo evolução a cada dia, isso se torna mais perto, né? Mais próximo. Então é você olhar onde está o seu Olímpia aí, né? O que você tem que evoluir agora para estar mais perto desse seu objetivo final. É isso aí mesmo, e complementando o que o Faixa falou aqui, né, será a nossa 5ª semana de treino, 5ª semana, como ele falou, de progressão em todos os sentidos, tanto de força, tanto de técnica, conexão. Então assim, eu já estou chegando numa carga próxima à carga que eu trabalhava no meu auge, era um pouco mais ainda que isso, mas já está chegando próximo, porém com uma técnica totalmente diferente. Então o que a gente fez, né, nesse início desse trabalho, foi como se eu estivesse reaprendendo a treinar, mais ou menos isso. Pegou uma base do que eu já sabia, do que eu já tinha e fez as devidas adaptações que eram necessárias para a gente ter uma otimização assim, do trabalho, fugindo o máximo possível de lesão. É isso, né? É isso, melhorou muito a percepção, que é o que o Felipe falar, porque visualmente, o que o Felipe quer falar, visualmente você olha, parece o mesmo movimento, mas a gente percebe que existe muito mais conexão. Sim, exatamente, contração, conexão. Esse é o nosso objetivo para ter um trabalho ainda com muita intensidade, mas mais direcionado e mais seguro, vamos colocar assim. Né? Exato. Vamos embora, dito isso, vamos para o top 7. Vai. Ganhar, voltou. 10. Flui, vai. Passa agora, porrada até o final, vai. Vai, força. Perde um pouquinho mesmo. Conexão, eu te falei? Mas acertamos, viu? Sim. Puxar aquela 45, essa série de 50 causa um estresse para adaptar para o 45 ficar mais fácil. Sim. É isso. Acho que até o 5, 6 estava bem. Aí depois começou a querer dar aquela compensada, tá ligado? Não, e as outras foram forçadas mesmo só para concluir ali. Aí claramente usou mais o braço. Daria para parar no 8 se quisesse ficar ali, mas foi legal levar esse estresse para tudo adaptar para ficar mais fácil de 45. Até legal a gente falar isso, tipo, poderia ter parado no 8 que já tinha falhado, vamos assim dizer. Não, a gente fez mais forçado. Mas como a ideia não é só buscar a falha e sim treinar o movimento, então mais volume, mais repetições nessa fase em alguns momentos será muito bem-vindo para eu ter cada vez mais conexão e ficar cada vez mais automático e robótico o movimento. Essa série, esse top 7 causa um estresse tão grande que é para provocar essa adaptação para que as séries anteriores fiquem mais fáceis, para chegar nesse peso com mais facilidade futuramente. Então é todo um processo. Merece estar passando por isso. Desconecta melhor. Legal falar pra galera também como é que tá a nossa divisão de treino. O Felipe sempre fez um full upper e full lower, né? Sempre alternando. A gente tem um pouco dessa estrutura, mas tem também um push-pull legs. A gente tem um ABC de segunda, terça e quarta, quinta-feira um off, e aí vem um full upper e tem mais no inferior. Então, são 2 dias de inferior. ABC, intervalo, AB. Vamos colocar assim para ficar mais fácil. Então, a gente tem uma divisão e isso vai trocando também. No final de semana a gente tem 2 tipos de treino, os protocolos de treino. Tem funcionado muito bem, a escala é muito rápida, a escala de peso, de técnica, como eu disse anteriormente, a gente tem muitas variáveis que a gente controla essa evolução. E essa é a divisão que eu acho que está dando muito certo, a gente já consegue perceber, principalmente nos pontos fortes, né, Felipe? Peito e costas, a gente já consegue perceber a evolução. Qual que era, perguntando assim, qual que era a ideia, o intuito inicial dessa divisão? Primeiro você está conhecendo a resposta ou está ofertando um estímulo do zero devido ao tempo que eu já estava parado? Os dois, tem que considerar isso também. O Felipe ele veio de um período que estava afastado, então é aumentar a frequência de estímulos para tudo, para a cadeia superior e inferior,
e causar o que eu chamo de empilhamento técnico. Como a gente tinha uns ajustes de técnica para fazer, não adiantava fazer um treino e repetir esse treino só na outra semana. Então a gente tem estímulo de peito e costas pelo menos 2, 3 vezes na semana, dependendo da semana. Que é aquilo que a gente fala, não dá para se distanciar muito da técnica. Hoje a gente faz um trabalho. Para chegar nesse puxador que a gente está fazendo ali, houve uma percepção aumentada para chegar naquela técnica ali. E só conseguimos fazer com 5 semanas de trabalho, que é um trabalho rápido, pouco tempo, né? Por conta dessa frequência de estímulos. Então isso se deu por esses 2 motivos, porque o Felipe vinha do destreino, de estar parado um mês ali pelo menos, e também para ter esse empilhamento técnico, pra, assim como qualquer gesto motor de qualquer esporte que você for praticar, a repetição vai fazer com que a técnica fique mais apurada. Então é isso, já está bem incorporado a minha metodologia, o Felipe pegou bem e isso aí está dando esse resultado que a gente consegue perceber em cada uma dessas variáveis. Né? Excelente pergunta. O carro galera do chão, puxar e porra, como fazer isso? E como é que tá hoje o escapular dele? A galera não tem esse processo tem vale. Esse problema aqui eu sei que ó, ele tá mais levantado, eu sei que esse sentiu um equilíbrio maior aí agora, os dois lados. Você tá equilibrando? Tá? Estável, mais adaptado também. Cara, 53 braços. Então, mas tem um lance da arquitetura muscular que a gente fala, né? A galera que tem braço. A gente vai ver diretão aqui, ó, vai. 7 até. Isso. Força. Uma. Força. Nossa, ficou. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Treino de costas, quinta semana após a minha reabilitação, após a minha cirurgia, quinta semana de reabilitação após a minha cirurgia. E esse foi o treino de hoje. Faixa tá vindo cuidando dos meus treinos desde que eu voltei a treinar, que eu voltei da cirurgia, adaptado de acordo com as minhas, como é que eu posso dizer, limitações, né, que eu tô treinando de fato mesmo, só o lado que não está lesionado, que é o lado direito, e o lado esquerdo eu venho colocando alguns estímulos, tanto dentro da sala de musculação, quanto nas sessões de fisioterapia, tá, pra voltar e reabilitar o braço. Então, no mais, eu acho que é isso. Se você gostou, deixe seu curtir, deixe seu comentário para que a gente saiba o que mais trazer, que vocês querem ver aqui no canal, e se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Valeu!